Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias, ou acessem as suas Bíblias. Lucas 7. Lucas 7. Nós vamos ler dos versos 11 a 17. Lucas 7, um texto por demais conhecido, e que a gente possa entender e ouvir a voz do Senhor nessa noite. Lucas 7. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os discípulos e uma numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando levantar-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de grande temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, ó Deus, por este momento que estamos diante da Tua palavra. Ó Pai, quantas coisas precisamos entender e compreender de Ti. E o Senhor nos deu a Tua palavra, Deus, para que a gente pudesse escutar a Tua voz. Para que a gente pudesse, ó Deus, entender aquilo que Tu queres para cada um de nós. Ó Deus, que o Senhor possa, Deus, através do Espírito Santo do Senhor, sondar a cada coração aqui nesta noite. Sondar, ó Deus, os medos, as angústias. Sondar tudo aquilo que muitas vezes trazemos na nossa bagagem, ó Deus, que muitas vezes nos incomoda, que nos tira o sorriso e vem as lágrimas, Pai. Mas que esse texto, Deus, possa ser para nós um bálsamo, ó Deus, da parte do Senhor. Usa-me, ó Deus, mesmo imperfeito, limitado, mas que o Senhor possa me usar nesta noite para falar aquilo que Tu queres, Pai, a Tua amada igreja. Abençoa aqueles que também estão nos acompanhando, Deus, online, que eles também possam se sentir abraçados por nós e sentir também, ó Deus, o Seu amor, o Seu carinho, Pai. Esteja conosco neste momento. Te pedimos humildemente, Pai, no nome santo e precioso de Jesus. Irmãos, este trecho aqui, ele já mexeu muito comigo. Muitas foram as vezes que eu já meditei nessa palavra, e eu já pude, através dessa palavra, me derramar ali na presença de Deus, e sentir o Deus falando de forma tão nítida no meu coração. Porque temos aqui, irmãos, neste pequeno trecho, que fala sobre a ressurreição do filho daquela viúva, a ressurreição do filho daquela mulher, onde, nesse cenário, há um retrato nítido, límpido, onde uma multidão, o cortejo da morte, se encontra com o cortejo da vida. Onde havia tristeza e lágrimas, tudo isso se transformou em alegria. E aqui nesse texto, vocês puderam observar que havia ali uma numerosa multidão com essa mulher, esta viúva, que já tinha ali perdido seu marido e o seu único filho. O seu único filho.
estava morto. Não sabemos o nome dessa mulher, desse menino, mas sabemos que havia muita dor, muito lamento, muita lágrima. Essa mãe, como toda mãe, quando está ali à espera de um filho, aquele amor, aquele zelo, aquele carinho, em preparar tudo, em deixar tudo bem arrumadinho para receber aquela criança. E essa mulher, com certeza, se preparou para ser mãe, fez tudo aquilo que precisaria ser feito. Contudo, num dado momento, a gente não sabe se esse menino adoeceu, se houve algum problema, mas o que a gente sabe através da palavra é que esse filho morreu. Eu tenho quase que certeza absoluta que essa dor, nós que somos pais sabemos, deve ser uma das dores mais profundas da nossa alma. Você perder um filho é algo antinatural. Eu pude ter o desprazer de ver ali no rosto da minha sogra, que perdeu já 2 filhos, uma menina de 25 anos e o meu cunhado de 38 anos. Eu pude olhar nos olhos daquela mulher, num curto espaço de tempo. Eu percebi que essa mulher envelheceu 15, 20 anos em 1 ano. Tal a dor profunda naquele coração. Estamos aqui diante de um relato que essa mulher também havia perdido seu filho. Ela saiu ali da cidade de Naim, uma pequena cidade, próximo ali da cidade de Nazaré. E essa mulher caminhando ali, com esse cortejo da morte, onde o seu filho foi arrancado dos seus braços. Eu imagino essa mulher saindo com essa multidão, como o relato da palavra nos diz, seguindo aquela caravana da morte, sabendo que naquele caixão havia ali o seu filho amado, que ela depositou tanto amor, tanto carinho, e ela, como uma viúva, também levava ali naquele caixão a sua esperança. Quem haveria de ajudar essa mulher? Quem haveria de colocar a sua mão para poder protegê-la? Se não fosse seu filho, a sua esperança. Estava ali naquele caixão, não só o seu filho morto, gelado, mas estava ali também a sua segurança, a sua esperança. Alguém que pudesse, quando crescer, tomar essa mãe pelos braços, ajudá-la financeiramente, com amor, com carinho, com mantimento, com segurança. E esse cortejo caminha pelas portas da cidade de Naim. Ah, irmãos, quanta dor. Eu fico imaginando o que estava passando na cabeça daquela mulher, passando um filme de tudo aquilo que ela tinha vivido, por tudo aquilo que ela tinha passado. Como estava esse coração? Será que dentro desse coração não havia algo muito latente, profundo, latejando na alma dela? Dizendo assim, para mim não tem mais solução. Para mim o mundo acabou.
Eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho mais esperança. Meu filho está morto. Eu não sei mais o que eu faço. Quando eu sei para onde eu vou, daqui a pouco tempo eu vou enterrar meu filho. Alguns anos atrás, na empresa que eu trabalhei, uma amiga, a Fran, ela tinha uma filha única, na região ali de Itapevi, ela morava. E numa segunda-feira, nós chegamos na empresa, uma menina de 9 anos de idade. Nós chegamos ali na empresa e havia ali um aviso que o filho dessa nossa amiga, a filha dela havia falecido. 9 anos de idade. O marido dela saiu para trabalhar na feira, no domingo pela manhã, e descendo ali pelas ruas que ele morava, logo pelas primeiras horas, umas 5, 6 horas da manhã, veio um ônibus desgovernado e esmagou aquela menina no muro. Nós tivemos lá no velório. Naquela hora você não sabe o que você fala, filha única. Naquela hora você abraça, você chora, mas a gente não tem nem ideia a dor daquele coração. Passaram-se alguns dias, eu chamei o pastor ali da igreja que eu congreguei, nós fomos até a casa dessa moça, ela estava deitada ali no seu quarto. A hora que eu entrei ali, irmãos, uma mulher totalmente abatida, com feridas profundas na alma, com dores terríveis, sem saber explicar por que aconteceu isso com ela, com a filha dela. E como eu disse, nós só podíamos chorar com ela, nós só podíamos estar ali ao lado daquela mulher. Mas, nesse texto, nós temos algo tão maravilhoso, tão extraordinário, que a caravana da morte, que estava saindo ali da cidade de Naim, ela se deparou com a caravana da vida, onde Jesus e seus discípulos e uma multidão estavam indo em encontro a Naim. Enquanto aquela multidão com o filho morto daquela mulher estava saindo, havia uma multidão entrando na cidade de Naim. E ali na multidão, havia aquele que iria consolar aquela mulher, que ia mudar a realidade da vida daquela mulher. E esse é Jesus. O Jesus que é o mesmo ontem, hoje e sempre. Jesus avistou aquela mulher de longe, no verso 13, vendo-a, Jesus avistou aquela mulher, diante de toda aquela multidão, e se compadeceu dessa mulher. Houve compaixão por aquela vida. Porque Jesus conhece o coração de nós individualmente. Ele sabe por todas as lutas que nós passamos. E cada um de nós temos uma história de dor, uma história de luto, uma história onde passamos ali por momentos muito delicados. Mas Jesus, vendo essa mulher, ele fixou os olhos nela e foi ao seu encontro e se compadeceu dessa mulher. E nesse momento de compaixão, de dor, uma mistura de sentimentos, a gente não sabe o que se passava no coração daquela mulher. Muitos, por muito menos,
acabam ceifando a sua própria vida, porque não há mais razão de viver. E eu me lembro também de um outro episódio, que vem de encontro a isso aqui. Estávamos ali na Teológica, fazendo ali, se eu não me engano, o 4º semestre de aconselhamento pastoral. Estávamos muito desejosas de aprender aquilo para poder trabalhar ali nas nossas igrejas com aconselhamento pastoral. E foi ali na nossa sala, um pastor que estava realizando um trabalho de aconselhamento pastoral lá na França. Ele foi nos dar um ensinamento, algumas orientações. E nós, na nossa pequenez, estávamos todos ali, atenciosos. Muitos de vocês querem trabalhar com aconselhamento. Legal, tal. E ele me falou que a primeira família que veio ao seu encontro foi uma família de um oficial do bombeiro, totalmente envolvido com a igreja, totalmente ativo na igreja com a sua família. E chegando em casa, recebeu a notícia que a sua filha mais velha havia se suicidado. Como você faz um aconselhamento? De que forma você pode chegar a esse homem? E aqui, neste pequeno trecho, Jesus já chegou àquela mulher e disse de maneira clara: não chores. Não chores. Verso 13. Eu fico imaginando, né? Acho que é uma colocação assim, aos olhos humanos, tão difícil, né? Acho que essa mulher devia estar pensando assim: não chores? O Senhor não sabe o que eu estou passando. O Senhor não sabe como é que está meu coração. Se o Senhor soubesse, o Senhor não falaria isso para mim. Mas será que Jesus não sabia? Ele conhece, ele sonda o nosso coração. E nesse momento tão sublime, tão delicado, Jesus se achegando àquele caixão, aquele esquife, como se fosse uma maca ali, parou aqueles que estavam conduzindo esse enterro. E novamente, talvez essas pessoas, por não conhecer Jesus, não estavam nem sabendo o que estava acontecendo. Quem é esse homem aí que está parando o enterro? O que ele está querendo agitar aqui? Mas Jesus, com todo o seu poder, com toda a sua glória, ele tocou nesse jovem e disse: jovem, eu te mando que levante. Irmão, se nós estivéssemos ali, olhando tudo isso, que maravilha, irmãos. Esse jovem já estava gelado, já estava morto. E Jesus deu uma ordem. E quem será que vai contra essa ordem? Quem iria contra a ordem de Jesus? E ali, nesse momento, Jesus haveria de transformar a vida daquela mulher. Jesus haveria de tocar no coração daquela mulher. Jesus havia de enxugar as lágrimas do rosto daquela mulher. É assim o nosso encontro com Jesus. E Jesus não fala apenas por falar. Não chore, para consolar o coração.
ele busca uma solução para aquela dor. Ele ressuscitou esse menino se levantou. Meus irmãos, eu fico olhando esse cenário e imaginando o coração daquela mãe, olhando o seu filho ressuscitado, diante daquela multidão, todos chorando, lamentando pela perda do filho daquela mulher. Mas, no entanto, o cortejo da morte se encontrou com o cortejo da vida. Ah, irmãos, quantos encontros e desencontros no coração daquela mulher. Quantos desafios. Mas essa mulher, sentindo o bálsamo do Senhor, esse menino se levanta. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor é clara. Ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. O choro se transformou em riso, em esperança. O lamento em paz, em alegria. E ele sentou-se, verso 15, e o que estivera morto passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Vocês que são mãe, se você tivesse passado por um episódio desse, como estaria o seu coração? Como estaria a sua alma? Diante de todo o poder, diante de tanta alegria. Quando temos um encontro com Jesus, esse encontro é um encontro transformador. Não importa o seu problema, não importa a dor que você está passando, porque esse Jesus nos fez uma promessa, que Ele estaria conosco todos os dias. Todos os dias. Os dias de alegria, os dias de choro, de lágrima. Os dias em que as nuvens estão escuras, carrancudas. Jesus estaria conosco. Quantos de nós já não passamos por momentos delicados como esse? Que vemos ali um ente querido nosso, no CTI, muitas vezes desenganado. Quantos de nós recebemos o milagre da cura? Quantos de nós não puderam experimentar esse poder que vem do alto? Esse poder que é Jesus. Eu me lembro daquela passagem onde os discípulos estavam ali, no mar da Galileia, e veio ali aquela tempestade. Todos conhecem essa passagem. E os discípulos ficaram ali amedrontados. Foram chamar Jesus. Estavam com medo de morrer. Jesus acalmou a tempestade. Uma só palavra. Acalma-te. E aquelas ondas cessaram. Acalmaram. E estes homens experimentados estavam com medo. Disseram assim: quem é este que até o mar lhe obedece? Tamanho poder. Quem é este? Este é o nosso Jesus, o nosso Salvador. Este é aquele que ressuscitou Lázaro também, que estava morto ali, cheirando mal. Este é aquele que também ressuscitou a filha de Jairo.
Este é o nosso Jesus. Irmãos, diante de tudo isso, aquelas pessoas ficaram possuídas. Verso 16. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Verso 17. E esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Esses milagres que acontecem com cada um de nós, eles vão longe. Eles vão tocar a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas vão ser encorajadas, porque conheciam a sua história e viram que realmente é o poder de Deus na sua vida, cuidando de você, do seu lar, do seu filho, do seu esposo. E que lições nós podemos tirar deste trecho da palavra de Deus? Que nós temos a nossa esperança firmada em Jesus. Aquela mulher podia estar desesperada, aquela mulher poderia estar sem esperança, mas ela teve um encontro com Jesus. E esse Jesus, Ele é o mesmo, ontem, hoje, sempre. Ele ainda pode tocar nas nossas vidas, se realmente passamos por reveses da vida, onde que muitas vezes nós achamos que tudo está fora de controle, e muitas vezes nós tomamos solavancos, sim, seja no emprego, seja no casamento, seja no trabalho, seja na vida, com o seu filho, com algum parente. Deus está te dizendo nessa noite: não chore, porque eu sou a esperança. Eu sou a esperança do seu coração. Então, irmãos, quantos de nós precisamos experimentar dessa compaixão de Jesus? Não importa o tamanho do seu problema, do meu problema, porque Jesus, mesmo de longe, quando nós pensamos que Ele está muito longe, Ele está muito perto. Ele conhece as suas necessidades, Ele conhece o seu choro, a sua lágrima, Ele conhece o que você precisa. Portanto, irmãos, levante a sua cabeça, olhe firmemente para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. A nossa fé e o nosso amor estão firmados no Senhor. Não é em homens, é o Senhor. Nos momentos mais duros, Ele está lá ao seu lado. E com certeza, Ele vai restaurar o seu viver, a sua vida. Ele vai enxugar as suas lágrimas. Ele vai transformar o seu choro em riso. Porque Ele é o nosso Salvador, o nosso Senhor. Ele é Deus encarnado. Ele viveu aqui no nosso meio. Ele conhece a dor de cada um de nós. Ah, mas a minha dor é muito intensa. Eu sei, mas Deus está cuidando. Que a gente possa perceber nessa nossa caminhada com Cristo. Possa perceber esse cuidado amoroso, terno, zeloso. Não deixe que o desespero tome conta do seu coração.
Eu sei que há momentos na vida que eles tiram a nossa paz, que eles nos incomodam, nós ficamos preocupados, angustiados. Mas Jesus, mesmo em meio à multidão, Ele te olha lá de longe. Ele te chama, vem comigo. Vem comigo. Eu quero enxugar a sua lágrima. Eu quero transformar o seu choro em riso. Eu entendo o seu problema. E eu tenho o poder para transformar, seja ele qual for. É esse o nosso Jesus. Quem é este? E até o mar lhe obedece. Esse é Jesus, o Filho de Deus. Como preguei pela manhã, a declaração de Pedro, quando Jesus perguntou aos seus discípulos: o que dizem o povo que eu sou? Alguns diziam que é João Batista, é Elias, Jeremias. E aí Pedro, Jesus olhando para os discípulos, perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro fez uma declaração maravilhosa: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É esse Cristo, Filho do Deus vivo. É nele que nós temos que colocar nossa esperança, sempre. Haja o que houver. Passar por onde passarmos. Seja qual angústia for. É nele que vamos depositar a nossa esperança. Porque sabemos que Ele está conosco. Todos os dias. Amém? Que o Senhor possa abençoar o coração de cada irmão, de cada irmã. Que a gente possa entender aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós.